nós recebemos a informação que uma jovem foi sequestrada na porta de uma faculdade ontem à noite. Bruno Protásio voou para a delegacia e, chegando lá, descobrimos que a história é pior do que imaginávamos. Protásio vai contar pra gente ao vivo. Protásio, que história é essa? O que aconteceu? Bom dia, Tiago, mais uma vez, a todos que acompanham o Balanço Geral. A gente veio saber detalhes dessa situação porque muitas informações começaram a circular logo cedo sobre um possível sequestro, inclusive envolvendo uma jovem que seria filha de um policial. A gente teve a informação que a DEIC estava à frente de toda esta apuração e nós estamos aqui com o doutor Tiago Prado, que estava nessas investigações e vai explicar um pouquinho desse caso com a gente. O que aconteceu verdadeiramente, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. Então, no início da madrugada de hoje, né, fomos acionados, a Polícia Civil como um todo, equipes plantonistas, inclusive até da Delegacia de Homicídios, para dar suporte a um possível sequestro que estava em andamento, né? Foi percebido que a filha de um policial civil foi à faculdade no seu próprio veículo e não mais foi vista lá por volta das 10 horas, quando era o horário que ela retornaria para casa. Então foi iniciado umas buscas e aí foi encontrado o carro dessa jovem ali nas imediações do bairro Tabuleiro dos Martins. Quando então constatamos que o carro estava todo revirado, ou seja, havia ali, a partir daquele momento, uma suspeita de sequestro. O telefone da vítima também, da jovem, não estava ativo, né? Ou seja, estava sendo possivelmente subtraído por um dos assaltantes, sequestradores, o que quer que seja. Daí então iniciamos as investigações ainda de madrugada e constatamos agora há pouco que na verdade tudo era uma farsa, né? Foi uma simulação de sequestro, de crime, que não houve crime algum. E tanto ela como os dois garotos, né, que participaram dessa trama aí foram trazidos aqui para a DEIC, e a gente vai ouvir todas essas pessoas para definir a autuação legal que eles incorrerão. 3 envolvidos então no caso. Isso, 3 envolvidos, né, todos irão prestar depoimento agora para que a gente conclua qual é o crime que eles cometeram. Sem sombra de dúvida, se cometer algum crime, serão autuados. Dessa questão surge essa indagação sobre o que poderia ter motivado essa simulação, doutor. Já é possível? Alguém falou alguma coisa em relação a isso? Olha, preliminarmente observamos que essa jovem saiu da faculdade, né, com seu próprio veículo e foi ingerir bebidas alcoólicas em um bar ali da orla da cidade, em Maceió. E aí o que aconteceu? Ao trafegar aqui por essa região do bairro Tabuleiro dos Martins, acabou colidindo esse próprio veículo em uma pedra que se encontrava ali na rua e aí acabou furando o pneu desse carro, enfim, danificou gravemente esse veículo. Com isso, ela ficou com temor de contar ao pai esse ocorrido, até porque estava embriagada. E aí resolveu simular esse sequestro, esse assalto, né, de modo aí a acobertar essa falha por ela cometida. Entretanto, ela acabou cometendo um crime, né? Deu uma falsa comunicação de crime aí, além de acionar toda a polícia de forma falsa, né? Acaba causando um grande transtorno, uma vez que as forças de segurança poderiam estar empregadas em outras operações, acabaram aí procurando essa pessoa que não estava passando mal algum, mas na verdade ela estava escondida na casa de um desses elementos que estava acompanhando no momento da colisão. Já era em outra região? Sim, ela foi encontrada na casa de um outro rapaz ali no bairro Clima Bom, né? E um terceiro sujeito, né? Ou seja, o outro rapaz envolvido na situação também já foi apreendido e trazido aqui para a DEIC. Agora então o trabalho é ouvir os depoimentos deles. Isso, exatamente. Vamos colher todos os depoimentos, auditivas, né? Para em seguida a gente despachar por qual crime, se é que há algum crime para esses sujeitos responderem aí, que com certeza eles devem pagar por esse ato. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Balanço Geral Alagoas. Portanto, as explicações foram dadas, Tiago. Infelizmente, a polícia foi toda envolvida neste fato. As informações começaram a circular também em redes sociais e agora a gente trouxe os esclarecimentos sobre o que realmente aconteceu. Tiago. Isso é muito importante, viu, Protásio, essa observação, porque a gente tem que salientar para os nossos telespectadores. Eu queria, inclusive, saber, se você pudesse voltar com o delegado Tiago Prado, como é que eles serão enquadrados? O tipo de crime seria o quê? Uma denunciação caluniosa? O que é que pode ocasionar isso aí? O Tiago pergunta qual tipo de crime eles podem ser enquadrados? Denunciação caluniosa, o que pode gerar?
Então, Thiago, a gente está verificando aqui todos os depoimentos, né, para definir justamente isso, né? Uma das possibilidades é a denunciação caluniosa, que inclusive não cabe nem fiança. A outra possibilidade é a falsa comunicação do crime. A gente precisa ouvir todos os envolvidos, inclusive os próprios familiares, né, dessa jovem, para verificar como foi o acionamento, né? Daí é que a gente vai definir qual a autuação legal que eles incorrerão. Certo é que irão responder na justiça. Obrigado mais uma vez, doutor Thiago Prado. É com você no estúdio, Thiago.